Vamos lá, minha gente, vamos expandir a nossa consciência um pouco mais sobre o arquétipo Terra. Mari, você ainda está falando sobre o arquétipo Terra, mulher. Eu estou falando ainda sobre o arquétipo Terra, porque é muito importante que você tenha clareza de como as coisas acontecem no planeta Terra, esse planeta de realidade, tá? Então, o objetivo dessa aula do arquétipo Terra na prática é trazer para você o máximo de clareza possível para que você compreenda e realmente comece aí a fluir, levar a sua vida como um riacho, como, sabe, como um canal de água fluido, né? Para que não tenha nada mais que vá ficar bloqueando você de andar para frente, tá? Por quê? Porque no último desafio, né, na última aula do terceiro ciclo, nós nos comprometemos a andar para frente. Então, eu quero trazer o máximo de clareza possível para que você vá para frente. Nada de passado, nada de reclamações, nada de dramalhão, tá? Então, é por isso que a gente ainda está aqui no arquétipo Terra. Essa é a última aula sobre a influência desse arquétipo na nossa vida, para que a gente tenha essa clareza para poder fluir cada vez melhor, tá bom? Então, assim, vamos tomar consciência de alguns pontos de verdade que esse arquétipo possui. E um dos primeiros pontos que esse arquétipo possui de realidade é que aqui, para colher, nós temos que plantar. Exatamente. Para colher alguma coisa, nós temos que plantar, né? Se nós não plantarmos, nós não iremos colher. Muitas vezes, por conta de uma infantilidade, de uma falta de desenvolvimento, de autoconhecimento, a gente pode acabar se pegando aí reclamando, desejando, querendo colher algo que nós nunca sequer plantamos absolutamente nada sobre isso, né? Então, quando a gente faz esse tipo quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente fica desconectada da frequência arquetípica, daquilo que rege o arquétipo Terra, tá? Então, o objetivo é para vocês compreender, né? O primeiro ponto, o arquétipo Terra é um planeta de realidade. Dentro de um planeta de realidade, para colher, você precisa plantar, tá? Então, sem plantação, não há colheita. Mari, eu quero ter mais autoestima. Está plantando mais amor próprio? Está plantando mais dinheiro? Está plantando? Não, então não vai colher, né? Como é que eu planto no arquétipo Terra, que é esse planeta de realidade? Através das minhas escolhas, através das minhas atitudes. Um ponto importante para a gente plantar é, assim como é em cima, é embaixo. Então, quando eu quero plantar mais habilidades na minha vida, por onde eu começo? Eu começo pela cabeça, eu começo por trazer um conhecimento para minha cabeça que antes eu não tinha. E aí, depois que esse conhecimento passa pela minha cabeça, ele vem para a Terra, propriamente dito, né, que é o resto da matéria, e a partir daí ele começa aí a fazer resultados, tá? A trazer resultados, melhor dizendo. Então, é muito importante essa clareza de como as coisas funcionam no arquétipo Terra, para que a gente não perca mais tempo fazendo drama no sentido às vezes a gente nem espera da gente certas colheitas, mas às vezes a gente espera das pessoas com quem a gente convive. Às vezes nós esperamos de familiares que nunca plantaram autoconhecimento na vida deles, nunca plantaram expansão de consciência na vida deles, nunca plantaram limpeza de crenças na vida dele. E às vezes nós que estamos aqui, né, trabalhando arduamente, buscando um desenvolvimento, buscando uma expansão, e às vezes a gente se pega esperando que os nossos familiares venham a ter comportamentos semelhantes aos nossos, né? Então, quando nós agimos assim, nós estamos desconectadas do arquétipo Terra, porque eles não estão plantando. Se a minha mãe, meu pai não está plantando autoconhecimento, não está plantando expansão de consciência, ele não está plantando todo um desenvolvimento pessoal na vida dele, não tem como eu colher naquele lugar esse tipo de
esse tipo de virtude, esse tipo de habilidade, tá? Então, nós como estamos aqui aprendendo, melhorando, crescendo, só que nós também continuamos convivendo com pessoas que não estão fazendo o que nós estamos fazendo, né? Então é importante essa clareza de entender, Mária, eu posso esperar um autoconhecimento, desenvolvimento pessoal de quem minimamente está fazendo esse tipo de plantação na sua vida. Mas se de repente eu tenho uma mãe, se eu tenho uma família, se eu tenho um cônjuge, e esse cônjuge não planta nada disso na vida dele, seria simplesmente bobo da nossa parte esperar que essa pessoa venha a ser aí uma fonte de colheita de inteligência emocional, desenvolvimento, autoconhecimento. Consegue perceber? Então, assim, no arquétipo terra, para colher é preciso plantar. Então, se você está aqui plantando na sua vida, também tem aí a capacidade de observar quem não está plantando. E não espere de pessoas que não estão plantando nada de diferente na vida delas, escolhas, atitudes, ações diferentes, porque isso só traz angústia, chateação, perda de tempo, sabe? E uma sensação de fracasso. Então, quanto mais clareza a gente tiver que no arquétipo terra as coisas só acontecem a colheita só acontece através de uma plantação, menos problema a gente vai ter com quem a gente convive. Por quê? Porque eu vou ter uma livre aceitação. Não vou esperar dessa pessoa um autoconhecimento, um discernimento, não vou esperar dela, porque ela não planta, não observa ela plantar nunca, então dela eu não espero. Eu posso esperar de outras pessoas, mas dessa pessoa que eu não observei, não, tá? E só lembrando, gente, que o arquétipo terra tem também a questão do tempo. O nosso tempo, ele é limitado. As mesmas 24 horas que eu tenho é a que você tem e a que todo mundo tem. Então, com as minhas 24 horas, muitas vezes, eu sempre falo no Instagram, não existe um dia em que eu não engula desenvolvimento pessoal, que eu não engula autoconhecimento através do meu tempo, da minha dedicação. Eu não fico um dia sequer sem praticar alguma coisa, mas eu sei que não é todo mundo que consegue, né? Então, assim, como o tempo é limitado, a gente precisa ter aí uma boa administração. E não só uma boa administração, mas uma boa consciência do que é que nós estamos plantando, né? Quais são as sementes das minhas plantações no arquétipo terra? Mari, que sementes são essas? São as suas escolhas. O que você tem escolhido fazer com o seu tempo? Você tem, de repente, ficado muito tempo no Instagram, muito tempo no YouTube, muito tempo assistindo série, muito tempo fazendo N coisas que não irão te dar as habilidades que você está buscando desenvolver, né? Então, todas as vezes que você se pegar reclamando porque você não tem isso ou não tem aquilo, pergunte a você: eu estou plantando isso aqui que eu quero colher? Eu tenho feito esse tipo de plantação? Eu quero ser mais saudável emocionalmente. Eu tenho plantado isso na minha vida? Não. Então, se eu não tenho plantado, o meu próximo passo é começar a plantar, tá? Isso é trazer a gente para realidade, para aterrar, para entender que aqui embaixo, apesar da nossa cabeça estar sempre no elemento ar, aqui embaixo no arquétipo terra, nós precisamos estar conectada com a realidade. E a realidade nos diz que com 24 horas que temos que escolher bem o que nós iremos plantar através das nossas escolhas, porque todos os dias é uma nova oportunidade, uma nova chance de você plantar algo diferente. Então, preste atenção nas suas escolhas, preste atenção nas suas sementes, preste atenção naquilo que você está fazendo. Observe o que você está fazendo de maneira automática, né? Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas de maneira automática sem perceber, sabe? É exatamente assim que o arquétipo mais nos impacta. É na nossa
da nossa forma de agir de forma automática. Então, quando eu não estou pensando, quando eu não estou analisando, eu estou agindo de forma automática. Então, é preciso que a gente pense na nossa vida e traga essa realidade para a nossa vida, porque se eu não quero colher vamos supor, eu não quero colher uma família desgastada, uma família ruim, eu não quero colher relações difíceis com os meus filhos, com meu marido, com a minha família. Se eu não quero colher relacionamentos difíceis, quanto das minhas 24 horas eu estou investindo, plantando em habilidades emocionais, habilidades mentais, habilidades intelectuais, para que eu possa colher esses relacionamentos satisfatórios, né? Pergunte-se. Ultimamente eu tenho feito, já é um conteúdo para um próximo curso, eu tenho feito uma reprogramação de 1h30 todos os dias, né? Justamente para trabalhar essa questão de relacionamentos, de emoções. Porque quanto mais eu reprogramo as minhas emoções, o resultado é que eu vou colher uma capacidade, uma habilidade de me relacionar com as pessoas de um lugar muito pacífico, né? Por quê? Porque eu tô, através da minha boca, eu tô pronunciando só o bem. Através da minha mente, eu tô escolhendo boas palavras para me referir a mim mesma. Através da minha mente, do meu corpo, eu tenho escolhido experiências do futuro para cocriar, né? Para cocriar com consciência. Então, quando nós pegamos as nossas 24 horas do arquétipo Terra, de que temos aqui no arquétipo Terra, e começamos a realmente pensar, planejar, arquitetar como que nós queremos plantar uma vida satisfatória, ela realmente vai acontecendo, né? Aos poucos, desde que a gente tenha essa consciência. Então, das dores mais difíceis das nossas vidas são sempre duas: relacionamentos e prosperidade. Então, é pensar quanto do meu tempo eu tenho plantado em prosperidade para aprender como o dinheiro troca de mão, como faz mais dinheiro, se eu vendo tempo, se eu vendo serviço, sabe? Essas coisas que a gente precisa trazer para a nossa vida através de plantações para poder colher uma vida mais satisfatória nesses setores, tanto de relacionamentos como de prosperidade, tá? Ter essa consciência, ter essa clareza de que isso é muito importante. E mais do que escolher o que você plantar, é necessário entender também que depois de plantar, o próximo passo é a nutrição. Depois da semente, vem o regar. Então, não basta plantar o que você deseja colher. É preciso regar através de um compromisso da sua presença diariamente aquilo que você deseja colher. Então, se eu quero colher cada vez mais desenvolvimento pessoal, então, caramba, eu já perdi as contas de quantos cursos eu fiz voltado para esse tema desde que eu iniciei no meu processo. E cada vez eu faço mais. Por quê? Porque eu quero colher cada vez mais um desenvolvimento pessoal mais elevado para transformar a minha vida e transformar a vida da minha família. Porque eu tenho essa consciência, essa clareza de que aqui no arquétipo Terra, quanto melhor for as suas escolhas, melhores serão os seus resultados. E para escolher bem, você precisa estar em paz, você precisa estar tranquila, você precisa estar presente. Porque uma vida na correria, no automático, não te permite fazer boas escolhas. Quando eu trabalhava todos os dias, que chegava em casa às 7 horas da noite extremamente cansada, eu bebia quase todos os dias, porque eu estava tão cansada que a bebida era uma forma de me ajudar a dormir, de tão cansada que eu estava. Eu saía 4h30, levantava 4h30 da manhã e chegava em casa às vezes 7, 8 horas da noite. E chegava em casa com uma família e ainda tinha que cuidar das coisas de casa. Então, quase todos os dias antes de dormir, eu tomava pelo menos 2 cervejas para poder conseguir dormir, porque estava muito cansada. Então, consegue perceber que quando a gente não faz boas escolhas, a gente não consegue
fazer uma nova plantação, uma boa plantação, vamos colocar assim, né? Mas à medida que a gente vai se conscientizando da influência do arquétipo terra e entendendo, gente, que nós também somos terra, então não vale só para a terra lá que dá a mandioca, o milho, a batata, não, isso aqui também é terra, isso aqui também é terra, então eu preciso ter cautela ao fazer escolhas para este corpo, porque este corpo vai colher, como tudo que é plantado no chão, ali fora, vai vingar. Este corpo também, ele tem grande chance daquilo que você plantar, se você plantar bebida no corpo por 6 meses, depois de 6 meses você vai estar alcoólatra, né? Se você plantar uma relação abusiva com alguém grosseiro e desrespeitoso, você corre um risco muito grande de ser assassinada daqui 1 ano, 6 meses, 1 ano. Às vezes até menos, né? Então, que a gente se conscientize que no arquétipo terra, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas. Nós temos que entender que aquilo que escolhemos, plantamos, nutrimos, regamos, é aquilo que a gente vai colher. Então, se eu não quero colher uma saúde ruim, então que eu adapte o meu estilo de vida para que eu possa ter um estilo de vida saudável, onde haja descanso, leveza e tranquilidade, tá? No arquétipo terra, a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, ele tá nas escolhas. A colheita é o quê? É obrigatória. A semente não, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei para falar com vocês. Sobre a importância, né, da gente querer colher sem nunca ter plantado. Às vezes a gente fica assim mesmo, né? Eu quero colher um determinado fruto, sendo que nunca abri sequer um buraco. Eu sou do Nordeste, vim do Maranhão, e lá na roça a gente abria um buraco na terra. Eu não sei como é que essas plantações industrializadas, mas a gente abria um buraquinho e colocava a semente lá dentro e aterrava, né? Então, às vezes, nós queremos colher aquilo que nunca sequer abrimos um buraco e colocamos a semente lá dentro. Que a gente tenha essa presença, essa consciência de entender, se eu quero algo, me perguntar em que momento eu escolhi a semente, escolhi o terreno e plantei a semente. Não fiz isso ainda? Não. Então, o próximo passo vai ser fazer para que eu possa colher. Dessa forma, eu paro de ficar reclamando, tá? E um outro ponto é a questão esse planeta, né? Além de exigir que a gente tenha que plantar para depois colher, o próximo passo, que é até aquele que eu já vinha falando, para colher é preciso ações estáveis. Ou seja, é preciso compromisso, é preciso fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e fazendo, até adquirir uma estabilidade, né? Então, no arquétipo terra, para a gente colher uma nova realidade, a gente precisa trazer estabilidade sobre essa colheita para o nosso dia a dia. Se eu falar, eu quero eu quero ter mais autoestima. E se eu fizer 2 dias, 3 dias, exercícios para ter mais autoestima, porém não der continuidade através de uma ação estável para colher essa autoestima, eu não vou colher. Porque o arquétipo terra, ele exige que nós tenhamos ações estáveis para colher alguma coisa. Do contrário, a gente não vai colher. Se eu escolher 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, provavelmente eu não vou colher aquilo que eu queria, a qualidade daquilo que eu queria. Porque ele exige que a gente tenhamos ações estáveis, né? Um outro ponto do arquétipo terra que a gente tem que tomar consciência também, que nos influencia e muito, é que nem toda terra é fértil. Nem toda terra é fértil. Nem tudo que você plantar, você vai colher. Nem tudo que você plantar, você vai colher. Mari, como é que é isso na prática? O que significa? Agora você falou que a gente tem que plantar para poder colher. Agora já está dizendo que nem tudo que vai plantar, você vai colher. Preste atenção.
como que as coisas no arquétipo terra funcionam. É só a gente observar. Uma loja como a C&A, por exemplo, nem toda coleção que a C&A lança, ela vai vender. Nem toda moda que é lançada cai no gosto das pessoas e se transforma num sucesso de venda. Porém, apesar de nem toda coleção de verão, por exemplo, que a C&A lança, vender, mesmo assim ela não desiste, ela não fecha as portas, ela continua trabalhando. O que eu quero te dizer com isso, trazendo para a nossa vida? É que se você tem um projeto e se você está aí trabalhando no seu projeto e ele não foi o sucesso de vendas que você foi, ou melhor, que você desejava, isso não significa que você tenha que desistir do seu projeto só porque ele não vendeu. Volte para si e crie um novo projeto. Volte para si e crie algo novo, porque é isso que as lojas fazem, é isso que as pessoas aterradas, conscientes de como o arquétipo terra funciona. Deixa eu limpar o nariz. Ai, meu Deus. Consciente de como o arquétipo terra funciona, fazem, né? Quando a C&A lança uma coleção de verão e essa coleção não vende, ela não desiste. Ela volta, se reúne com a equipe novamente e novamente eles vão dar continuidade a uma nova coleção, né? A mesma coisa acontece com os cantores famosos. Geralmente um disco, um CD de um cantor tem 12 músicas no mínimo, mas na grande maioria das vezes aqueles que estouram, que se tornam sucesso, a gente conhece 1, 2 músicas, não é verdade? As outras a gente não conhece. Por quê? Porque nem todas as músicas são um sucesso, nem todas as músicas caem no gosto do povo. Então, o que eu quero te dizer com isso, trazendo isso para a prática? Que às vezes você pode estar vendendo uma terapia, se você é terapeuta como eu, você pode estar vendendo uma terapia que as pessoas não estão interessadas, por isso você não está vendendo, você está oferecendo, melhor dizendo. Às vezes você pode estar oferecendo uma terapia que nem não está vendendo tão bem, porque nem todo mundo está interessado. Você pode se desfazer daquilo e começar a oferecer outra, se especializar em outra terapia e começar a oferecer outra, né? Porque, embora esse tipo de coisa, essa questão da música, das coleções acontecerem debaixo do nosso nariz, às vezes a gente não vê. Realmente, se nós não pararmos para pensar, para analisar, para olhar ponto a ponto como que essa realidade funciona, muitas vezes a gente não percebe, né? Que quando um cantor lança uma música e ela não cai no gosto das pessoas, ele se recolhe com a equipe dele e vai produzir outra música. E é assim que a banda toca. E é assim que a vida vai acontecendo, né? Quando uma loja lança uma coleção e não vende, ela simplesmente vai lá e faz outra coleção e continua de porta aberta e continua vendendo. Então, se você deseja ter sucesso na sua vida, deseja trabalhar, sei lá com o que você está trabalhando aí, você ainda não teve o sucesso que você gostaria, não desista. Coloque a sua criatividade à prova e comece a criar um produto diferente. Algo novo que realmente as pessoas possam aí realmente querer, tá? Então, assim, tudo. E aqui eu falo de tudo. Eu tô falando da minha bolha, do meu universo, mas eu tenho clareza que nem todas vocês são terapeutas como eu ou querem as mesmas coisas que eu quero, tá? Então, por isso que eu dou mais o exemplo das minhas coisas. Por exemplo, um canal no YouTube. Se você lança um canal no YouTube, então significa que ele vai ser um sucesso, né? Se você oferece, joga um tarô ou faz um reiki, um teta, uma constelação, não significa que logo no início do seu projeto isso vai ser um estouro, vai cair na boca do povo, tá? Por quê? Porque nem toda a terra é fértil. Às vezes o seu público não quer aquilo que você está oferecendo. E aí das duas, ou você fala com um público diferente, ou você cria algo novo para o seu público que ele possa realmente gostar, tá? Por isso que é muito importante que você entenda. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você.
Não é porque nem toda terra é fértil que significa que você não vai vender. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que se identifica com a sua energia. Não pense jamais que o fato de você não estar vendendo seus atendimentos, vendendo a sua terapia, vendendo seja lá o que for que você tenha para vender, é porque as pessoas não querem ou não precisem. Não é esse o ponto. Você sempre vai encontrar, principalmente na área de serviço, né? Que a terapia é um serviço que você está prestando para alguém. Principalmente na área de serviço, você sempre vai encontrar alguém que se identifica com o seu jeito, que se identifica com a sua energia, que se identifica com a sua forma de ser. Porque a gente não é para todo mundo, né? A gente não cai no gosto de todo mundo, principalmente nesse universo holístico, em que as pessoas estão acordando, abrindo os olhinhos bem aos pouquinhos mesmo, né? Então é preciso ter essa clareza de que onde quer que você vá, alguém vai se identificar com o que você está ensinando e com a forma como você ensina, com as ferramentas que você possui, com a técnica que você leva, sabe? Por isso que é importante você ter essa clareza de que do mesmo jeito que a frequência arquetípica do arquétipo Terra não funciona 100% das vezes para uma loja grande como a C&A ou para uma cantora famosa como a Anitta, Ivete Sangalo, entre outros, nem tudo que eles lançam é um sucesso total. Então não é que a Terra, ai meu Deus, como a minha vida tá difícil, eu não consigo, não vou dar conta, não vai dar certo, não é pra mim. Não, não é assim. É a frequência do arquétipo. O arquétipo Terra, por que o arquétipo Terra é assim? Porque ele é um arquétipo para a gente amadurecer. Se tudo que nós fizermos der certo, ou melhor, se tudo aquilo que a gente fizer chegar a dar certo, a gente não vai conseguir amadurecer. A gente não vai romper camadas, romper barreiras. A gente não vai para outro patamar. Por quê? Porque se funcionou aqui, nós, seres humanos, tendemos ao quê? Tendemos à zona de conforto, tendemos ao conformismo, tendemos a fazer sempre aquilo que a gente conhece. Então, se tudo que eu fizer der super certo, eu não vou lançar nada novo. Eu não vou amadurecer, sabe? Então, a frequência do arquétipo Terra, que é esse planeta de realidade, é um arquétipo para a maturidade, né? Aqui você tem que plantar para poder colher, aqui nem toda a Terra é fértil e aqui todos têm que amadurecer. Tem que amadurecer, né? O convite, os impactos que a frequência do arquétipo Terra tem sobre as pessoas é sempre com a proposta de maturidade. Amadurecer para mudar de trabalho, amadurecer para esquecer alguém que lhe deu um pé na bunda e foi embora, amadurecer para perdoar uma traição, seguir em frente, amadurecer para finalizar um casamento que não é mais a mesma coisa que você queria antes, amadurecer porque seus filhos saíram de casa e agora você está com um grande espaço vazio, então você precisa ver o que vai fazer com esse espaço. Então, no arquétipo Terra, a maturidade é algo que está sempre nos cercando. A maturidade é uma energia que está sempre aqui, me convidando. Ei, vamos amadurecer, né? Então, por isso que nem tudo que a gente faz aqui na Terra dá certo. E se desse tudo certo, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para poder atuar no cultivo da alimentação. Né? Porque é justamente porque nem toda a terra é fértil, nem toda a terra tem água, nem toda a terra tem essa capacidade de nutrição, que existe tanta tecnologia para poder fazer com que essa terra, né, para poder molhar, para poder irrigar, para poder fazer N coisas para que essa terra produza comida, tá? Então, isso é ruim? Não. Se você não tiver clareza e ficar olhando para isso, é sim, você vai acreditar que isso é ruim. Mas se você expandir a sua consciência, como nós estamos fazendo aqui, você vai perceber que o ruim e o bom são a mesma coisa, depende da forma como você olha para aquilo, tá bom? Então, é muito importante você ter essa clareza para não ficar estagnada nas frustrações. Estagnada no que não deu certo.
Ah, porque eu fui traída, agora eu não vou me relacionar de novo. Ah, porque as minhas amigas falaram mal de mim, agora eu não quero mais ter amiga nenhuma, porque, nossa senhora, falou mal de mim. Ah, porque eu lancei um curso e não vendeu, não vou fazer mais nada. Não, gente, não é isso. Ficar presa nas frustrações que acontece ao longo da nossa vida é estar desconectada da fluência, da fluidez que esse arquétipo tem. Porque a vida para nós é como um rio. Se a gente parar aqui, eu não vou saber o que tem lá na frente. Sabe? Então, as nossas emoções e a nossa ignorância é aí o principal motivo do porquê a gente fica retida aqui em cima e não vai ver o que tem lá embaixo, né? Então, quando a gente expande a cabeça da gente, a gente não fica tão presa mais nessas frustrações e começa a ter curiosidade de ver o que a vida tem para você ali embaixo, né? Solta essas frustrações e entende que não é pessoal. Ah, porque só a minha vida não tá dando certo. Sua vida não tá dando certo porque você não cresceu. Se a sua vida amorosa não está funcionando da forma como você queria, é você se perguntar quanto de conhecimento eu tenho plantado na minha cabeça para desenvolver habilidades para me relacionar melhor, desenvolver a habilidade de escolher melhor um parceiro, uma parceira para minha vida, né? Então, enquanto a gente não coloca a nossa vida para a maturidade, no fluxo, na água, para amadurecer, nós não vamos conseguir crescer. Vamos ficar presas, reclamando sempre dos mesmos assuntos, porque a gente não está a favor, em conexão com a fluidez do arquétipo Terra, tá? Então, o arquétipo Terra, a frequência é uma das frequências dele, a maturidade. Se você não está amadurecendo, você está desconectado do arquétipo Terra. Maturidade não tem a ver com idade, tá? Maturidade tem a ver com desenvolvimento de habilidades psicológicas para lidar com situações conflituosas ou situações que possam oferecer desafio, tá? É a gente compreender, lidar e fazer tudo isso num lugar de paz, sem esse dramalhão mexicano de ficar extremamente frustrada por conta disso, tá? Deixe-me ver o que mais. Tomar consciência de como a frequência arquetípica do arquétipo Terra nos permite colocar no chão. A gente desce para o chão. A gente desce, gente, quando a gente toma essa consciência, isso é muito bacana, porque a gente começa a desenvolver uma humildade, a gente começa a desenvolver uma capacidade de compreensão acima da média. A gente para de achar que as pessoas, as circunstâncias são pessoais, é algo perseguindo-nos. Não, é que esse tipo de frustração acontece com todo mundo, do pequeno ao grande, de um pequeno empresário, de um empregado CLT, até a pessoa mais rica do mundo. Ninguém que está aqui no arquétipo Terra está imune à doença, está imune à traição, está imune a ter uma família que não apoia, está imune à frustração. Ninguém que está aqui está imune a essas questões, porque todos nós, independente do grau de escolaridade ou de prosperidade, temos um objetivo de amadurecer, de evoluir, de crescer, né, de ir para o todo, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão e coloque os nossos pés no chão, né? Então, além da gente ter que ter uma consciência de ações estáveis, né? Ter essa clareza, ter uma consciência de ações estáveis, muitas vezes ter que fazer tomar determinadas atitudes, mesmo que a gente não esteja com vontade, tá? Então, mesmo que eu não esteja com vontade para tomar uma certa atitude, para afastar alguém da minha vida, para dizer um não, ou mesmo que eu não esteja com vontade de lidar com o vazio
que muitas vezes quando a gente fica sozinha, quando a gente para nos observar, para nos autoconhecer. Mesmo que eu não esteja com vontade, esta é uma ação estável que precisa acontecer. Precisa acontecer para que eu possa colher um ser humano pacífico que é capaz de lidar com sua própria companhia de uma forma tranquila, leve e adulta, tá? Então, é muito importante essa ação estável, é você ter esse compromisso, porque muitas das nossas dores, elas são porque a gente se comporta igual criança e a gente não quer sentir, eu tô sozinha, mas eu não quero sentir minha própria companhia. Eu não quero passar a minha sexta-feira sozinha, eu não quero ficar sozinha aqui, sabe? Esse drama que a gente acaba fazendo nos desconecta da frequência arquetípica do arquétipo terra, tá? Então, é o mesmo desconforto, é o desconforto de eu ter que fazer um projeto no YouTube e não ter ninguém assistindo, é o desconforto de eu lançar um curso e ninguém entrar para comprar, ou uma pessoa só entrar para comprar, sabe? Esses desconfortos, à medida que eu começo a confrontar, trazer o desconforto para perto, eu realmente começo a amadurecer e me sinto muito mais conectada com o arquétipo terra. Porque como o arquétipo terra é de maturidade, quando nós paramos de evitar a maturidade, a gente consegue, vamos dizer, assumir o tal da autorresponsabilidade, que é eu me responsabilizar pela forma como eu me sinto, por tudo aquilo que eu trago para minha vida, por tudo aquilo que eu mantenho na minha vida, por todas as escolhas que eu faço, independente de serem escolhas conscientes ou não, tá? Então é muito importante que a gente faça esse investimento, né? Esse investimento em nós, na nossa clareza, no nosso aterramento, na nossa expansão, que a gente possa investir em nós para que a gente venha a ter essa vida mais satisfatória, mais alinhada com o arquétipo terra. Porque eu levei anos para entender como que o arquétipo terra funciona. Anos e anos eu não entendia como ele funcionava. Muitas e muitas vezes eu achava que certas coisas aconteciam com a minha vida porque era pessoal, porque era contra mim. E não é. Muitas e muitos dos acontecimentos que nos aborrecem acontecem com todo mundo. Com todo mundo. Mulheres, homens, jovens, não jovens, todo mundo passa por isso. Então, é uma frequência do arquétipo terra, não é vamos dizer, uma perseguição pessoal em nosso desfavor, né? Que a gente tem essa clareza que aqui a vida de todo mundo em algum momento vai ter algum tipo de embaraço, tá? Deixa-me ver o que mais que eu coloquei pra gente poder... eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Um dos exemplos de coisas que não deram certo logo de cara foi o exemplo da Coca-Cola, né? Que foi uma empresa que logo que lançou, ela não vendeu, porém a Coca-Cola hoje em dia é a empresa número 1 em termos de refrigerante no mundo inteiro, né? Então veja só o que é. Quando a pessoa ela não desiste, quando ela tem um produto bom, eu acredito sinceramente que existe uma diferença muito grande entre a Coca que foi lançada e entre a Coca que a gente toma hoje. O que é isso na prática, gente? Isso é desenvolver qualidade, né? Então, se você lançou um curso, lançou um produto e ele não vendeu, desenvolva a qualidade, desenvolva a habilidade. Se você ofereceu sua mentoria, a sua consultoria, a sua terapia e ela não está vendendo, invista em você, desenvolva as habilidades, agregue valor a quem você é. Porque quanto mais valor e habilidades você agrega em você, mais chance você terá de vender, entende? Por quê? Porque no arquétipo terra as coisas funcionam desse jeito. Quando uma coisa não acontece, essa coisa ela é puxada para trás e ela é melhorada e é lançada novamente. E dessa forma as coisas continuam aí nos servindo muito bem, né? Como a Coca-Cola continua aí nos servindo muito bem. A todos da Terra
e com certeza é uma empresa de muito sucesso, né? Então, outra coisa que nós temos que ter consciência do arquétipo terra, né? Falando ainda da questão das empresas, nem todas as novelas que a Globo lança é um sucesso. A Globo é a empresa número 1 em termos de novela no nosso país, porém nem todas são um sucesso. Nos últimos 10 anos, a Globo tem lidado cada vez mais com novelas que não têm sucesso, né? Mesmo assim, ela não para de produzir novela, ela não baixa as portas, ela não para de contratar, né? Ela continua se reinventando, continua se aperfeiçoando e continua tentando, né? Continua fazendo. E nós também precisamos ter essa consciência de que não é porque não conseguimos uma vez que a gente vai desistir. A gente pode sim continuar fazendo, continuar reinventando, criando, aperfeiçoando, investindo, melhorando e fazendo com que as coisas venham a funcionar, né? O arquétipo terra é um arquétipo onde a gente corre risco. Aqui todo mundo tem que se arriscar. Tem até um ditado que diz, né? Quem não arrisca não petisca. De fato, nós precisamos nos arriscar. Se um produto vai ser bom ou não, só fazendo para ter essa certeza absoluta, né? Enquanto a gente não faz, a gente não tem essa certeza absoluta. Então, a gente tem que realmente caminhar na questão da maturidade para poder cada vez mais se alinhar com a frequência arquetípica do arquétipo terra, né? Que aqueles que realmente conseguem fazer diferença em suas vidas são aqueles que não desistem, são aqueles que continuam, apesar das frustrações, apesar das negativas, apesar das coisas não ter saído como eles queriam, né? E um ponto importante também sobre o arquétipo terra é que aqui o imprevisto sobrevém a todos, absolutamente todos. Ninguém está imune aos imprevistos. Todo mundo está sujeito, né? E uma hora ou outra o imprevisto ele vai acabar nos alcançando e dependendo de como estamos é que será a nossa reação. Então, se um imprevisto vai sobreviver a mim, enquanto ele não vem, eu vou me melhorando. Enquanto ele não vem, eu vou me aperfeiçoando. Enquanto ele não vem, eu vou evoluindo. Porque assim, quando ele vier, porque é inevitável e ele vai vir, independente da minha vontade, eu vou lidar melhor com esse imprevisto, tá? Então, no arquétipo terra, a frustração e o imprevisto, eles sobrevêm a tudo, né? A todos os que estão aqui na terra, meu Deus, acabam aí passando por uma situação de imprevisto, né? Não é pessoal, é o arquétipo, é apenas a energia do arquétipo, não é pessoal, é a energia do arquétipo. E esse imprevisto, como falei, é um dos imprevistos que mais marcou a minha vida, né? Foi quando eu fiquei viúva e eu não estava esperando de forma nenhuma. E foi um choque muito grande. Como eu não tinha preparação emocional para nada, não tinha a menor noção, não esperava, né? Porque era muito infantil, muito criança, muito tola mesmo. Aquilo ali foi algo que realmente marcou a minha vida com muito sofrimento, porque foi um imprevisto extremamente duro, drástico, que eu não estava esperando e foi algo que marcou a minha vida como sendo uma das fases mais sofridas da minha vida até hoje, né? Porque eu não tinha nenhum desenvolvimento, nenhum autoconhecimento, nenhuma compreensão da morte, nenhuma compreensão, principalmente desse próximo passo que o arquétipo terra tem agora, né? Que eu vou falar agora para vocês, que o próximo aspecto do arquétipo terra é que aqui tudo acaba. Tudo acaba. Absolutamente tudo acaba. Nada é definitivo. Nada dura para sempre. O programa, os Trapalhões acabou. Eu amava os Trapalhões, não sei se você gosta. Os Trapalhões acabou, o programa da Xuxa acabou, o programa do Faustão acabou, depois de 30 anos acabou, né? Novelas acabam, séries acabam, né? Então, tudo aqui acaba. Casamentos acabam, relacionamentos acabam,
tudo aqui acaba, inclusive nós. Nós também iremos acabar, nós também iremos finalizar. E como eu falei com vocês, né, como eu não tinha a menor consciência de que tudo era cíclico, que tudo iria acabar, quando meu marido morreu, esse fim de ciclo na minha vida foi simplesmente um momento de mais puro terror, literalmente, mais puro terror, porque eu não tinha noção. Hoje em dia, já com tudo que aconteceu, com tudo que eu venho melhorando na minha vida, eu já consigo ter essa clareza e aceitação que no arquétipo terra tudo acaba, inclusive eu, né? Então, assim, é engraçado isso, né? Como a morte chegou tão perto de mim, e eu comecei a pensar, né? Caramba, como eu sou imatura, como eu sou tola, como eu sou inconsciente. De lá pra cá, com essa consciência de que eu também a qualquer momento posso encerrar o meu ciclo na Terra, eu tenho procurado cada vez mais me melhorar, aproveitar o máximo que eu posso, o tempo que eu tenho, para me aperfeiçoar, desenvolver mais habilidades, para contribuir melhor com a minha comunidade, para poder fazer a diferença na minha comunidade. Por quê? Porque eu sei que vai acabar, né? Meu marido morreu aos 43 anos, extremamente jovem ainda para uma pessoa deixar o planeta, né? Então, isso me fez acordar e perceber, caramba, eu preciso investir em mim, eu preciso melhorar, porque a qualquer momento, assim como foi com ele, será comigo também, né? Eu posso a qualquer momento deixar o planeta. Então, a gente precisa ter essa clareza de que tudo acaba. Então, quando eu tenho essa clareza que tudo acaba no arquétipo terra, quando um relacionamento acaba, eu não vou achar que eu vou morrer, como eu achei que ia morrer, né? Quando ele morreu, eu achei que eu ia morrer, realmente. Quando um trabalho, você é demitido de um trabalho, você não acha que você nunca mais vai ter trabalho. Quando você tem que morar em outro bairro, você acha que você não fica pensando que você nunca vai ser capaz de se adaptar, sabe? Então, quando a gente tem essa clareza de que no arquétipo terra tudo acaba, tudo tem um final, tudo tem um ciclo determinado, quando você entra dentro desse ciclo, começa a viver a finalização de um ciclo, isso não é mais tão duro como era antes, quando você não tinha aquela consciência, porque quando eu não tenho consciência da frequência do arquétipo terra, tudo me surpreende. Quando eu não tenho consciência de como o arquétipo terra funciona, tudo é uma completa surpresa para mim. Eu pareço uma criança empolgada, tudo que acontece é uma surpresa. Se eu levo uma traição, é uma surpresa total. Se eu sou demitida de um trabalho, é uma surpresa total. Se eu lanço um curso e não deu certo, é uma surpresa total. Então, assim, quando nós não temos consciência de como é a frequência do arquétipo terra, do arco de poder que todos nós estamos sujeitos debaixo, tudo que acontece em nossas vidas é uma completa surpresa e na grande maioria das vezes essa surpresa é extremamente desagradável e amarga, né? Por isso a importância da gente ter essa clareza, ter essa consciência de que no arquétipo terra tudo tem um fim, tudo vai acabar, né? A qualquer momento pode acabar. Dessa forma eu não fico mais tão surpresa quando as coisas acontecem na nossa vida, tá? Então é muito importante que vocês tenham essa consciência disso, porque quanto mais consciente você se torna de como é viver no arquétipo terra, mais rápido é o tempo que você leva para sair de situações desgastantes, humilhante, frustrante, tá? Então, quanto mais consciente você está, mais rápido você consegue sair. Mais rápido, eu tava assistindo o curso de tarô, né? Gente, eu também jogo tarô. Jogo não, né? Eu sei de tarô, mas porém eu não jogo ainda. E tava falando sobre a carta do mago, né? Que era justamente sobre isso, que o mago ele tem asa
nos pés. É como se ele tivesse asa nos pezinhos dele, né? Então, quanto mais consciente eu e você nos tornamos, é como se a gente desenvolvesse essas asinhas em nossos pés. Mais rápido a gente se retira de determinados lugares, mais rápido a gente diz adeus e vai embora, e simplesmente vai. E aí, por isso que muitas vezes as pessoas, mas agora é chata, agora é insuportável. Não, agora eu vou embora. Quando as coisas não estão de acordo com o que eu quero, eu vou embora, né? Porque a gente, dentro do arquétipo terra, com essa clareza de como ele é, a gente desenvolve maturidade, estabilidade emocional, né? Não é qualquer coisa que vai me tirar do sério, que vai fazer com que eu tenha a sensação que se eu não tiver mais aquilo, eu vou morrer, né? Isso não vai acontecer, tá? Então, quando nós nos tornamos conscientes, nós começamos a realmente nos autorresponsabilizar pelo tempo que a gente passa dentro de determinadas situações, a gente para de se lamentar, né? Para de ficar fazendo drama mexicano com as coisas, a gente começa a levar a sério a questão da maturidade, né? Quando eu falo da maturidade do arquétipo terra, que nós temos que ter, o arquétipo, ele exige, é uma exigência de todos e tudo que está debaixo do arco de poder do arquétipo terra caminhar para a maturidade. Uma árvore de semente, ela vai ser um tronco, maturidade, né? Uma plantação de plantinhas bem baixinha, daqui a pouco tá no ponto de corte. Então, tudo é para a maturidade. É uma exigência do planeta Terra que as suas criaturas amadureçam. E nós, se nós resistirmos a essa maturidade, a gente realmente, né? A gente vai comer o pão que o diabo amassou, vamos colocar assim, né? Toda vez que eu resisto à maturidade, mais difícil a minha vida se torna, por conta dessa resistência, tá? Outros pontos importantes sobre o arquétipo terra é que nós temos que ter uma compreensão do planeta que estamos inseridos e dos pontos energéticos, da energia desse planeta, né? A energia, ela é algo que a gente não vê, porém a gente observa o poder e a força da energia através das formas que ela toma, né? Aqui na matéria, através de como ela se expressa na matéria. Então, o arquétipo terra, ele expressa toda a energia dele de maturidade através das plantas, através do milho, da soja, daquilo que a gente se alimenta, dos animais, de nós, os nossos próprios corpos. Então, observando a forma como o arquétipo terra expressa a sua energia, que geralmente é uma energia de maturidade, quanto mais a gente observa isso, mais a nossa vida ela vai se tornando mais leve, porque a gente percebe, poxa, eu também estou caminhando para a maturidade, então a minha vida vai ser, sim, uma vida cada vez mais leve, tá? E aí, como já falei, né, quando a gente passa por isso, a gente fica cada vez mais consciente de que não é nada pessoal, não é nada que esteja ali contra nós, mas é somente o planeta se expressando na sua totalidade, na sua energia. E nós só temos que seguir o fluxo. Quanto mais a gente segue o fluxo do planeta, melhor se torna a nossa vida, tá? Então, para que você tome essa consciência, para que você tome essa consciência das frequências do arquétipo terra e a partir de agora você coloque tudo isso em prática. Entenda que nem toda terra é fértil, para plantar, para colher você tem que plantar, você tem que ter ações estáveis, você tem que caminhar para a maturidade na sua vida para evitar problema, né? E com essa clareza,
mental de como é as coisas aqui na Terra, você vai passar a ter uma vida mais tranquila, tanto no seu trabalho quanto nas suas relações pessoais. E ter a clareza de que tudo aquilo que você não gosta, eu não estou gostando do relacionamento que eu tô tendo com a minha família, então tá na hora, né? Se você quer colher um bom relacionamento familiar, tá na hora de começar a investir, a plantar livros, workshops, cursos, mentorias, terapias. Tudo isso são ferramentas disponíveis, que estão disponíveis no arquétipo Terra, que você pode usar para poder finalmente colher o que você deseja, né? Que ficar reclamando, ai, não tô colhendo, não tô colhendo, não tô colhendo, de nada adianta, não faz diferença nenhuma. Se você realmente quiser colher, é preciso você plantar, tá bom? Deixa-me ver o que mais que eu te coloquei para vocês, né? Sempre frisando, né, que é um planeta de realidade. Quanto mais eu nego a realidade do planeta, mais difícil é a minha vida. Isso é duro, é difícil, eu sei, mas é assim mesmo. Quanto mais eu nego, por exemplo, se eu tenho uma relação ruim com a minha mãe, quanto mais eu nego que essa relação ruim, mais difícil é a minha vida, mais difícil vai se tornar. Se eu tenho uma relação abusiva com a pessoa que eu convivo, quanto mais eu nego que essa relação é abusiva, mais difícil vai ser para mim lidar com isso, sabe? Por quê? Porque é um planeta de realidade. Então, quanto mais você nega, pior fica as coisas. Quanto mais rápido você ver essa realidade, aceitar essa realidade, começar a processar essa realidade, não tenha medo da realidade. Não precisa ficar com medo da realidade, tá? Porque se nós não fôssemos capazes de lidar com a realidade, a gente não estaria aqui, né? Se o Criador fez com que aí nós acabássemos aqui nesse planeta de realidade, é porque nós temos sim condições de lidar com toda essa realidade que está diante de nós, né? Então que a gente possa aí entender, aceitar, né, que o arquétipo Terra é um arquétipo de realidade, e quanto mais rápido nós acessarmos essa realidade, quanto mais rápido nós integrar essa realidade em nossas vidas, melhor ela se torna, tá? Por quê? Porque nós vamos nos tornar mais maduros, mais ativo, mais consciente, mais produtiva e mais contributiva, né? Porque à medida que eu vou me melhorando, né, quando eu vou desenvolvendo habilidades, eu percebo, ok, arquétipo Terra é assim que é, então tá bom. Então eu vou me aperfeiçoar, eu vou amadurecer, eu vou melhorar, eu vou fazer um curso aqui, eu vou fazer outro acolá, eu vou colocar meu projeto no mundo, eu vou oferecer meu projeto, eu vou contribuir. Quanto mais rápido for essa minha disponibilidade em me alinhar com a frequência arquetípica do arquétipo Terra, mais fácil e mais leve se torna a minha vida. Por quê? Porque eu não estou resistindo. Adianta resistir, né, em desfavor? Adianta eu resistir ao arquétipo Terra? Não, porque eu vou ter que lidar. Em algum momento eu vou ter que lidar. Quanto mais eu resisto, mais difícil é, né? Então, quanto mais a gente flui com o arquétipo, quanto mais a gente entende que o arquétipo, ele tem sua energia, tem sua frequência, tem o seu próprio ritmo para as suas criaturas, e tem coisas, né? O nosso livre-arbítrio, ele existe de fato, mas não é em tudo. A gente, por exemplo, nós não podemos até negar a realidade, usar o nosso livre-arbítrio para negar a realidade. Porém, depois isso vai ser somado, e aí em vez de lidar com uma coisa, eu vou ter que lidar com 10. Então, assim, é como a própria Bíblia diz, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir do jeito que eu quiser, mas me convém? Não, porque esse arquétipo, esse planeta, ele é um arquétipo de realidade, tá? Então, a partir de agora, eu quero que você preste atenção no seu dia a dia, como é que você tá encarando a realidade que esse planeta tem,
né? E se você sentir que precisa fazer ajustes, faça o mais rápido possível para ter uma vida cada vez mais satisfatória, tá bom? Se você sentir que deve, eu recomendo você assistir a aula mais de uma vez, até você ter essa clareza, essa consciência total de que no arquétipo terra você precisa plantar para colher, você precisa ter ações estáveis, nem toda a terra é fértil, né? E nem tudo que acontece é pessoal e que você está sempre sendo convidada todos os dias para amadurecer. Então, traga a maturidade para o seu dia a dia, que dessa forma você vai estar cada vez mais disponível para lidar com a realidade e para aceitar a realidade, tá bom? Gratidão, esse era o meu vídeo de hoje. Eu quero muito que vocês se tornem cada vez mais realistas, porque, gente, não negar a realidade foi algo que transformou minha vida de um jeito que eu realmente só tenho que dizer gratidão ao arquétipo terra, tá bom? Gratidão, a gente se vê nos próximos vídeos.